Salve, salve, guerreiros e guerreiras do canal. Hoje a gente vai falar do assunto que atormenta em média 90% das pessoas no mundo, que é o medo de falar em público, pessoal. Então, se você tem medo de falar em público, se você é daquela pessoa que às vezes dá aquele frio na barriga, que a boca seca, que dá aquela embrulhada no estômago, saiba que você não está sozinho. Então, assim, 90% das pessoas no mundo têm essa dificuldade de se expressar em público. Então, eu já vou aqui dando um toque importante para você. O medo, ele vai sempre existir. O que faz a gente falar bem em público, o que faz a gente se destacar é controlar as nossas emoções. E para isso existem várias técnicas realmente que fazem com que você se sinta mais confortável para se apresentar em público. Uma delas é a primeira dica que eu dou: seja você mesmo, domine o assunto que você vai falar. Então, quando você é natural, quando você é da forma que realmente você é no dia a dia, da maneira que você fala, sem forçar muito, é lógico que você deve buscar referência, é lógico que você pode se inspirar em pessoas, mas você nunca pode deixar de ser você. Não fica artificial e você começa a se perder no contexto. E também dominar o assunto que você vai falar, fazer o dever de casa, construir um roteiro, um conteúdo realmente bem feito, vai fazer com que você se sinta seguro e consiga traçar uma linha mestra que vá do início até o final da sua apresentação, sem você se perder. Pessoal, não sei se vocês repararam, mas já comecei aqui dando duas dicas importantes sobre uma apresentação. Primeira foi a forma como eu entrei aqui, ó. Eu entro sempre da esquerda para a direita. Então, quando você for se apresentar, procure entrar da esquerda para a direita. Por quê? Parece algo simples, mas os nossos olhos fazem a leitura nessa posição. Então, a gente lê sempre da esquerda para a direita. Então, já é mais confortável para quem está vendo. E outro detalhe também, essa camisa aqui, ó, não é ideal para se apresentar em público. Quando você for se apresentar em público, você tem que ter cuidado com a roupa. Você não pode ter uma roupa muito enfeitada, uma roupa muito colorida, porque a roupa vai chamar mais atenção do que realmente que você está querendo falar. Então tem que ter cuidado. Já vou trocar isso aqui, botei de propósito, realmente para vocês verem. Ainda mais com o fundo desse claro, o que está mais aparecendo aqui? Com certeza a minha blusa. Então a gente vai, ó, trocar aqui rapidinho. É isso aí, pessoal. Coloquei uma roupa aqui fechada, o fundo é claro, então a gente tem que fazer esse contraste. Se o fundo for muito escuro, você tem que trazer um tom mais claro. Coloquei uma blusa simples. Esse vídeo aqui eu quero trazer ele de uma forma mais descontraída possível, mais simples possível, para que você possa entender que falar em público não é um bicho de sete cabeças. Exige o quê? Prática. Exige o quê? Treinamento. Exige o quê? Execução. Treinamento, prática, execução. É colocar em prática. A gente nunca vai começar arrebentando numa apresentação. A gente nunca vai começar dominando, todo o palco, dominando as ações. É preciso, de fato, praticar, de fato, começar a falar. E aquilo que eu disse no início, que você construir um conteúdo de qualidade, vai te dar essa segurança que você precisa. Por quê? Porque falar em público é de fato um desafio. E dependendo do lugar que você for falar, o público que você for falar, realmente esse desafio ele aumenta. E como que a gente controla isso? Vamos lá. Primeiro, se a gente nunca falou em público e a gente é convidado para falar em público, é claro que isso vai ser um desafio grande. A gente não está preparado e é um desafio. Agora, você imagina se é num lugar muito assim, com muitas pessoas, um assunto muito importante, uma oportunidade de ouro. O que você vai sentir? Você vai sentir medo. Poxa, eu não estou preparado. Já passei por isso uma vez. Não estou preparado, fui convidado, vi no meu trabalho, gostaram, me convidaram, eu aceitei o convite e agora? E agora corre atrás, estuda, estrutura esse roteiro, estrutura esse conteúdo, estuda ele, faz seu dever de casa para que você se sinta cada vez mais seguro. E um detalhe importante também. Não foca em você, foca no conteúdo. Quando você foca no conteúdo, você esquece um pouco de você esquece um pouco da plateia. O que você quer de fato é agregar. Você tem que pensar nisso. Eu estou vindo aqui para agregar. Eu estou vindo aqui para transmitir um conhecimento que eu tenho e fui convidado para apresentar. Se eu não tivesse nenhuma habilidade, se eu não tivesse nenhum recurso, eu não teria sido convidado. Então daquilo que a gente vai falar, a gente sabe muito mais do que as pessoas que estão ali para escutar. Então você tem que ter essa noção. Isso vai te trazer um pouquinho
de calma. Um outro detalhe importante também é você conhecer o público que você vai se apresentar. É fazer essa sondagem, saber quem eles são, o nível intelectual dele, o nível de conhecimento dele. Isso faz com que você se prepare melhor ainda. Então, conhecer o público, além de você dominar o conteúdo, conhecer o público faz toda a diferença. Você realmente está se preparando para a ocasião. Eu falo isso porque eu já tive uma experiência assim. Eu lembro uma vez que eu fui dar um treinamento, fui convidado para dar um treinamento de vendas numa loja de um shopping. Era uma loja assim que vendia multimarca, de qualidade realmente, uma loja que tinha assim um padrão de atendimento de excelência, ia lançar uma coleção e eu fui convidado para dar um treinamento de vendas. A primeira coisa que eu fiz foi realmente perguntar sobre as vendedoras e a dona da loja falou assim, ó, só tem fera. Todas elas batem meta, todas elas batem super meta, são experientes, já trabalham com a gente há muito tempo, mas mesmo assim eu quero alimentar, eu quero dar um treinamento para elas, eu quero trazer essa cultura, trazer essas técnicas novas, mas se prepara, Alexei, você vai entrar numa jaula de leoa. Você está preparado? Então foi um desafio legal. Por quê? Uma segunda-feira, era pós-feriado, todo mundo trabalhou o feriado inteiro, uma equipe entrava 10 horas, a outra entrava 4 horas, mas todos tinham que estar lá 7 horas da manhã numa segunda-feira. Todo mundo cansado, depois de um feriado, enfim, venderam pra caramba, trabalharam pra caramba e 7 horas da manhã estariam lá na loja para fazer um treinamento. Você imagina aquela equipe que só pegava 4, teve que vir de manhã para depois voltar 4 horas. Então elas não vieram felizes. Então tem realmente situações que a gente vai em que a gente é muito desafiado. E a própria dona da loja falou, ó, você está preparado? Então eram realmente vendedoras com experiência, vendedoras com excelência, vendedoras realmente que não estavam muito afim de treinamento devido ao dia, pós-feriado, enfim, o horário. E eu fui lá, o que eu fiz? Qual é a técnica que eu usei para conquistar essas vendedoras, para fazer com que elas se sentissem bem numa segunda-feira às 7 horas da manhã? Eu desci um degrau. Eu estudei pra caramba, estudei sobre as marcas, estudei, mandei e-mail para as empresas, informações novas, preparei todas as técnicas de venda, tudo que eu tinha de melhor eu preparei. Mas o mais importante foi a parte do conteúdo que eu trouxe ali para elas, novidades sobre as marcas que elas representavam. Então eu trouxe muita coisa nova, muita informação relevante, que eu sabia que elas poderiam usar no dia a dia, no seu atendimento, e que facilitaria uma venda, ou seja, iria agregar valor no atendimento dela. Então comecei devagarinho, falando da cultura da empresa, da história, comecei a falar ali sobre algumas frases de Coco Chanel, que estão muito em evidência, fui devagarinho, ganhando, e entrei na parte técnica dos produtos. Realmente trouxe muitas informações que elas não sabiam. Eu vi que aos poucos elas foram assim, começando a me aceitar, eu colocava pontos que elas ainda não tinham pesquisado, que elas não tinham ainda estudado sobre o produto, vantagens, benefícios, características, ou seja, eu realmente comecei a agregar ali com as minhas informações. Então, quando eu falo para construir realmente um conteúdo de qualidade, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que realmente conhecer o teu público, para que você possa agregar valores na sua palestra, no seu treinamento. E aos pouquinhos eu vi elas olhando uma para outra, tipo assim, caramba, a gente não sabia disso. Pô, isso é legal. Fui ganhando elas. Quando eu senti que elas deram uma relaxada, porque inicialmente elas estavam assim completamente armadas, completamente travadas, está lá segunda-feira de manhã cedo para fazer um treinamento onde todo mundo batia meta e super meta, onde não tinha praticamente problema técnico de venda, e mesmo assim tinha que estar lá nesse horário e tal. Eu senti que elas deram uma relaxada e foi quando eu, de fato, consegui conquistá-las. Foi na hora que eu entrei em técnica de vendas. Eu cheguei para elas e falei, quando eu falei que eu desci um degrau, foi exatamente nesse momento. Eu falei para elas assim, olha, eu sei que vocês aqui têm uma qualidade excelente no atendimento. A proprietária falou que vocês batem meta, super meta, ou seja, não há problema em relação ao atendimento de vocês. Mas agora eu vou entrar no assunto que eu tenho plena consciência que vocês dominam. Então, muito do que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vocês já aplicam. Só que, se eu deixar uma sementinha aqui que ajude vocês no dia a dia numa venda, eu já saio daqui feliz. Quando eu falei assim, eu já tinha agregado, eu já tinha entregue conteúdo, eu já tinha realmente trazido informações que ia ajudar. E mesmo assim, ao invés de eu me engrandecer de ter trazido coisas que ela não sabia, eu desci mais ainda. Foi quando elas de fato me aceitaram. E daí para lá foi só sucesso. Realmente a gente começou a falar de técnica de venda, das etapas do processo de venda, ou seja, algo que eu já dominava. Então assim, foi muito bacana. Então por que eu estou contando essa história? Porque a gente sempre tem algo para agregar.
desde que a gente faça o dever de casa, desde que a gente realmente sabe o que a gente vai fazer, traça essa linha mestra, sabe aonde exatamente a gente vai chegar e detalhe, humildade. Quando eu falo para você ser você, é exatamente sobre isso. Você não querer ser mais que ninguém. Então, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um treinamento, uma técnica que eu uso também, uma dica que eu dou para você, antes do treinamento, eu vou ali na porta um pouquinho, tomo um café com alguém, recebo, dou as boas-vindas. É claro que se for um palestrante assim muito conhecido, muito importante, talvez ele não possa fazer isso, que vai atrapalhar o início. As pessoas querem tirar foto e tal, acabam não sentando. Mas enquanto a gente não é, enquanto você não é, custa nada você ali na frente receber as pessoas, você já vai pegando o clima, já vai entrando no clima e você vai de fato já ficando mais à vontade. Então é algo que eu faço, é algo que me deixa bem e se me deixa bem, meu papel é que passar para vocês todas as formas que vocês possam de fato se sentir mais confortável numa apresentação. Então você saber o que você vai falar é muito importante. Então vamos falar aqui de alguns dados importantes sobre apresentação em público. As palavras que você usa, elas correspondem a apenas no máximo 10%, de importância na sua apresentação. A entonação de voz, ela corresponde em torno aí de 40%. E a expressão corporal corresponde a 50%. Então, numa apresentação, a coisa mais importante que tem é a sua linguagem corporal, é a forma como você se movimenta. Um exemplo, você nunca deve ficar na frente do telão, na frente da lousa, ou seja, você tem sempre que circular para um lado, para o outro. Se você está com o microfone na mão, se você está com o microfone na direita e você veio para a esquerda, troca de mão, usa esse braço aqui para gesticular, para você se comunicar com a galera aqui da esquerda. Voltou, devagarinho, papapá, troca esse braço aqui. Você não pode abandonar quem está do outro lado. Você está falando aqui, você não pode abandonar quem está do lado. Um detalhe importante também, que no início eu sempre faço, quando eu disse que eu vou lá conversar com as pessoas antes, quando você entrar, eu digo que a gente tem que entrar sempre pela esquerda. Cumprimenta as pessoas que estão ali na frente, cumprimenta as pessoas mais perto. Isso mostra, assim, além de ser uma técnica que te deixa mais tranquilo, parece que você é uma pessoa mais conhecida, parece que te conhece, parece que já tem ali uma certa intimidade com você. Isso te traz, assim, traz mais credibilidade na sua apresentação. Então são dicas importantes que a gente usa, mas voltando aqui agora na expressão corporal, você tem que fazer esse movimento, sempre para um lado para o outro, devagar, nunca pode ser muito acelerado, vai, volta, lembra da técnica de trocar o microfone de mão, caso você esteja com o microfone, se não for lapela. Então sempre quando você está para a direita, usar o braço esquerdo para você se comunicar com o pessoal do lado esquerdo, está na esquerda, usa o braço direito, então você tem que estar sempre conectado com o público. Não esquecer também, pessoal, das pessoas que estão atrás, o volume realmente. A gente vai falar sobre isso, A gente vai falar sobre entonação, a gente vai falar sobre volume, sobre ênfase, que é o mais importante, e vai falar sobre velocidade também na hora de se apresentar. Mas voltando ao assunto aqui, então 10% são as palavras, 40% é realmente o que você vai falar, o conteúdo ali, a entonação, e 50% é a expressão corporal. Vocês já viram que eu uso muito os braços. Isso não tem jeito, é meu. A gente também não pode exagerar muito, ficar igual um guarda de trânsito. E nunca subir muito na altura do rosto. Sempre, daqui do peitoral para baixo, sempre gesticular. Você tem que ter expressão corporal. Eu posso te garantir que a expressão corporal é o que vai mais chamar a atenção durante uma apresentação. A gente faz umas técnicas, tem umas brincadeiras para provar isso. Um exemplo disso eu peço todo mundo para botar a mão assim, esquentar a mão. Esquenta a mão! As pessoas vão, esquenta a mão. Eu falei, agora bota na cabeça. Aí eu boto no pescoço. Quando eu vejo, a maioria bota no pescoço. Eu pedi para botar na cabeça. Mas como eu levei a mão no pescoço, isso prova que a expressão corporal ela é muito mais forte do que o que você fala. Então é muito importante você trabalhar esses gestos, trabalhar essa linguagem corporal para você dar mais plasticidade, as pessoas realmente ficarem mais conectadas com a sua palestra, com o seu treinamento. Mas falando de palavras, eu falei que 10%, a importância das palavras é 10% numa apresentação. Uma dica que eu dou, por exemplo, se você quiser falar algo, usa sinônimos de grandeza. Se eu falar para uma pessoa assim, você é muito legal, ela é legal. Agora, se eu falar, você é extraordinária, você é sensacional, dá mais uma relevância ao que eu estou falando, não é verdade? Então,
Então, usar sinônimos positivos, você ser positivo, você engrandecer certos momentos da sua palestra com sinônimos que trazem uma grandeza maior, é uma dica que eu dou, faz parte, é uma técnica e faz diferença. Você chegar para sua esposa, olha, você está realmente excepcional hoje, você está linda, você está maravilhosa, ela realmente vai ficar feliz. E vice-versa, chegar para o teu esposo, olha, você é uma pessoa extraordinária. É muito melhor do que eu falar, você é uma pessoa legal. Então, usar sinônimos de grandeza para dar uma engrandecida nas suas palavras é uma técnica muito boa. Agora, voltando para a entonação de voz, né? Eu falo que nós temos aí 4 vertentes importantes, que é o quê? Que é a tonalidade, o tom como você fala. Por exemplo, se é algo triste, você tem que falar realmente ali de uma forma mais baixa, de uma forma mais cautelosa. Se é algo animado, você tem que ter ali aquele otimismo, aquela motivação. Então, se é uma coisa assim negativa, se é uma coisa triste, você tem que, né, ter um tom de voz de acordo com a situação. Agora, Brasil ganhou a medalha olímpica no futebol. Você tem que dar aquela ênfase, tem que dar aquela tonalidade, você tem que trazer aquele otimismo, trazer aquela energia positiva para realmente você passar a informação. Outra coisa importante também é o volume, conforme eu disse, né? Você tem que ter cuidado para não falar somente para as pessoas que estão na frente e as pessoas que estão atrás ter dificuldade realmente em escutar. Você tem que falar igual para todo mundo. Então, o volume, ele é referente a isso. Temos a velocidade também. Tem hora que você tem que dar uma acelerada, tem hora que você tem que dar uma segurada. Então, depende do assunto que você esteja falando. Mas o mais importante realmente é a ênfase. Quando você fala, você quer realmente destacar o que está falando, você coloca ênfase nas informações, ênfase nas palavras. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Petrobras abre concurso para quem tem nível superior com salário a partir de 12 mil. Beleza, para quem eu quero dar essa informação? Para quem eu quero chamar a atenção? É para quem tem ensino superior? Beleza. Petrobras abre concurso para quem tem ensino superior com salário a partir de 12 mil. Beleza. Eu dei o recado para quem eu quero dar o recado. Eu coloquei ênfase realmente para quem eu quero chamar a atenção. Vamos supor que eu quero falar do salário. Petrobras abre concurso para quem tem ensino superior com salário de 12 mil reais. Quando você escuta 12 mil reais, você já abre o olho. Vamos falar que eu quero falar para um acionista da Petrobras. A Petrobras abre o concurso para quem tem nível superior com salário até 12 mil. Então depende para quem você quer passar essa informação. Então a ênfase na apresentação, para mim, é um dos pontos mais importantes. É mais importante que a entonação, é mais importante que a velocidade, do que o volume. A ênfase realmente é o que faz, é o que chama a atenção, o que desperta. Tem uma pessoa com sono, você tem que ali dar ênfase na palavra para ela acordar, bater uma mão, ou seja, chamar a atenção realmente. Outra coisa importante também para a gente poder aqui finalizar, né, esse vídeo aqui sobre o medo de falar em público. Volto a dizer, o medo a gente nunca vai perder, a gente vai controlar esse medo. E a partir do momento que a gente for colocando em prática, a partir do momento que a gente for treinando, que a gente for executando, a gente vai melhorando. Eu estava dando uma aula exatamente sobre, né, como falar em público e um aluno me perguntou, Alexei, vamos lá, eu nunca fui convidado para falar em público, ninguém nunca me convidou para dar um treinamento, ninguém nunca me convidou para fazer uma palestra, como que eu treino isso? O que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação? Eu falei, tem algumas coisas que você pode fazer, que parece simples, mas que de fato vão te ajudar. Você gosta de contar piada? Aí ela, não tem costume não. Então começa a contar piada, começa a chamar a galera, começa a ler, começa a construir conteúdos, conhecimento, pensa no que você gostaria de transmitir, não é verdade? Então, quanto mais você conversar, quanto mais você ler um livro para o seu filho, ler um livro para alguém, falar, você tem que botar para fora. A gente só consegue fazer quando a gente realmente pratica. Ninguém vai conseguir aprender a nadar se não cair na água. Ninguém vai conseguir aprender a falar ou se apresentar se não começar, se de fato não treinar, se de fato não buscar isso. Então você tem que construir. Se ninguém te chamou, você se chama, você se convida. Reúne os amigos, reúne o pessoal do trabalho. E galera, tem uma coisa importante para passar para vocês. Eu estava dando uma lida, estudando sobre isso. Vamos trocar uma ideia? Chama para uma resenha, um coffee break, um happy hour e começa a realmente botar para fora. Você só vai ser realmente um bom palestrante se você, de alguma forma, executar isso, de alguma forma você colocar isso em prática. Senão, não tem jeito.
Então, assim, o começo é difícil. Eu já passei por uma situação uma vez, assim, que eu acho que foi um dos dias mais tensos da minha vida. Eu lembro que uma vez eu fui convidado, era novinho, para dar uma palestra na Universidade Castelo Branco. Já tem muito tempo isso. Foi em Niterói, ali perto do Plaza. Eu lembro que chovia muito esse dia e eu até pensei, cara, ainda bem que tá chovendo, não vai vir ninguém. Ou seja, lotou. Eu era inexperiente, eu era muito novo. Um professor que me convidou, porque a gente começou a trabalhar junto. Eu entrei numa empresa, consegui dobrar o número de clientes em 6 meses e triplicar o número de clientes em 1 ano. Ele achou isso o máximo. Ele falou que eu tinha que passar isso lá para os alunos dele. E eu aceitei assim, trabalhando muito, aceitei assim de repente. Nem sei por que eu aceitei, eu sei que eu aceitei e chegou o dia. Eu até me preparei ali, mas era algo que eu tinha feito. Então era só eu chegar e falar. Mas mesmo assim eu senti um nervosismo, sabe? Eu fiquei assim tenso, levei algumas pessoas comigo. Inclusive levei um fotógrafo na época para filmar lá, Aldair Pereira, que é um grande empresário de Rio Bonito. Se você tivesse material, Aldair, por favor, eu gostaria muito desse material. Foi uma das melhores palestras que eu já dei. Foi a mais tensa inicialmente, mas realmente foi assim, a melhor experiência que eu já tive. Foi dali que realmente eu despertei a vontade de dar treinamento, a vontade de fazer palestra, a vontade de falar em público. Nasceu ali, foi uma semente que foi plantada ali, criou raiz e bons frutos. Então assim, eu sei que antes de começar, eu tomava água, a boca continuava seca, dava aquele nó na barriga. Quanto mais pessoas chegavam, mais nervoso eu ficava. Eu lembro que nos primeiros minutos foi assim, tenso. Mas aí eu respirei fundo e falei, cara, já tô aqui, eu sei o que eu tenho que falar, eu sei o que eu fiz, eu tenho conhecimento daquilo que eu vim fazer, então eu vou ter que de alguma forma passar isso. E aí fui falando, até que uma pessoa levantou a mão, era uma empresária que estava começando o negócio, e falou que tudo que eu estava falando, ela estava se identificando. Nesse momento, eu tirei um peso de cima de mim. Então vocês podem ter certeza, se vocês fizeram o dever de casa, se vocês souberem o que vocês estão falando, se vocês forem com o intuito de agregar, vocês podem ter certeza que você vai se conectar com alguém. Você pode ter certeza que alguém vai se conectar com isso. E você percebe isso nos olhares. Você percebe isso quando as pessoas realmente estão prestando atenção. E aí você vai ficando mais tranquilo. O início é sempre mais tenso. Mas com o passar do tempo você vai ali dominando as ações. E aquilo que era um desafio, aquilo que era aquele frio na barriga, aquela tensão, passa a ser uma excitação. Hoje, se alguém me convidar para uma palestra para 10 mil pessoas, não vai ser tenso para mim. Vai ser excitante, vai ser algo assim que eu vou querer muito que chegue esse dia, porque vai ser um desafio. E quanto mais preparado a gente está, mais desafiado a gente quer ser, né? A gente quer de fato ser desafiado. Agora, se você não está preparado, se pinta um desafio, rola até uma ansiedade, pode rolar até uma depressão. Então, por isso que a preparação realmente faz você se sentir mais confortável. Você nunca vai perder o medo, mas você vai aprender a controlar. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi sobre como falar em público. Ninguém nasce arrebentando, ninguém chega lá e dá um show, mas aos pouquinhos a gente vai melhorando e a gente vai ali transbordando informações para quem vai assistir. Esse é o objetivo. Agregar valores. Então vai com esse pensamento, vai que você está levando algo novo, vai com a sensação que você está plantando uma semente ali no trabalho, no dia a dia, na empresa das pessoas que estão assistindo. Então é sobre isso, galera. Falar em público, a gente sempre vai ter medo, mas a gente controla esse medo. É igual o surfista de onda grande, sempre vai ter medo, mas ele sabe como controlar, que ele está preparado para isso. Outra dica importante também, vai escrever no quadro, nunca dê as costas totalmente, né, para o público, para a plateia. Sempre tenta escrever, escreve um pouco, fala, escreve um pouco, fala, nunca dê as costas totalmente. Então isso é uma dicasinha para você estar sempre conectado com o público e não virar as costas. Valeu, galera! Então se prepara, começa a conversar, começa a contar piada, começa a se soltar, pratique, que eu tenho certeza que você vai arrebentar aí nas suas palestras. Então é isso aí, pessoal, da forma mais simples, tentei passar para vocês aqui como dominar, como controlar, né, o medo de falar em público. Então, olha, vou pedir aqui um favor aqui a vocês, ó, se inscreve no meu canal, me segue também no Instagram, vai no link da comunidade aqui, ó, link aqui nos comentários da comunidade, clica lá, já entra no nosso grupo, me faz pergunta, dá sugestões de vídeo. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de um aluno meu, falou, professor, você podia gravar, você fala isso tão bem aqui, ensina a gente tão bem na sala de aula de uma forma que você faz com que a gente levante da cadeira e se apresente. Então, durante minhas aulas é isso, a gente faz um laboratório,
Às vezes eu tenho um aluno que tem medo de falar na frente, eu tenho que pegar na mão, tá tremendo, tá branco ali, a boca chega a tá roxa. E aos pouquinhos ele vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai começando a gostar, e aí é um caminho sem volta. Hoje é um caminho sem volta. Então, se você tiver aí um treinamento, for fazer algum congresso, algum workshop, pode me chamar que vai ser um prazer. Vou treinar aqui, vou fazer meu dever de casa e vou entregar aí da melhor maneira possível que possa agregar valores. Valeu, galera! Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.